Olá, meus irmãos, estamos começando mais uma aula aqui de Teologia Sistemática. Agora, na aula 17, a Igreja Visível e a Igreja Invisível. Nós estamos encerrando a parte da eclesiologia, do estudo da igreja. Espero que você, sua família, estejam debaixo da graça, da paz do nosso Deus, todos aí com saúde, preservados. Espero que todos aí estejam bem. Vamos lá estudar a palavra do Senhor, no nosso estudo teológico, bastante coisa para a gente conversar hoje. Temos muitos assuntos para falar sobre a igreja. Nós temos percorrido aqui a parte 5, né, a doutrina da igreja e do reino de Deus, o que nós chamamos de eclesiologia. Então, nós vimos sobre a missão de Deus e a missão dos redimidos, a respeito da maneira como nós entendemos a Missio Dei, a missão de Deus ao longo do tempo. Depois nós falamos na aula passada sobre a comunidade do povo de Deus, como essa comunidade agora vive essa missão. E hoje nós vamos ver como essa comunidade se organiza, né? A igreja visível e a igreja invisível, como que é a organização dessa igreja. Toda vez que nós nos reunimos, nós precisamos nos organizar. Então, a aula de hoje é como que as diferentes maneiras de organização, como que a igreja ela tem ao longo do tempo se organizado, alguns desvios que ocorreram e algumas formas que essa organização tem se manifestado. Então, nós vamos ver se essa organização contrapõe com o organismo, se essa igreja visível se contrapõe com a igreja invisível que Deus tem formado ao longo do tempo, e a gente vai explicando melhor aí durante o curso. A aula de hoje eu dividi em 5 partes, tem muita coisa para a gente conversar. Então, a primeira parte é organismo e organização, vou explicar a diferença, a convergência e as possíveis divergências a respeito disso, a tarefa do organismo por meio da organização, sistemas de governo e oficiais da igreja, disciplina na igreja e a bênção e o poder da igreja. São esses pontos que nós vamos percorrer na aula de hoje. Bom, vamos conversar primeiro sobre essa questão do organismo e organização. O organismo são as pessoas, né? Organismo são as pessoas que Deus tem chamado, são as diferentes famílias, e a organização é como essa igreja, ela agora tem que se constituir. Não tem como a gente ter um organismo sem uma organização, porque quando a gente começa a dizer assim, olha, vamos nos reunir domingo, onde nós vamos nos reunir? Tal lugar, que horário? Quem vai dirigir, onde as pessoas vão sentar, aparelhagem de som, microfone, né, como é que vai ser a recepção das pessoas, que nós vamos, qual é a liturgia do culto, qual é o rito, qual é o ritual, qual é o dogma, qual é a doutrina, qual a teologia, qual a maneira, qual a dinâmica, quais serão as músicas, como é que vai começar o culto, como é que vai ser o meio, como é que vai terminar, quem vai ser o dirigente, quem vai ser o pregador. Percebe que tudo isso é uma organização? Então, toda vez que nós nos reunimos como organismo, de alguma forma nós precisamos da organização para que esse organismo ele flua corretamente. Então, uma coisa é o organismo, são as pessoas, que a Bíblia vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, o organismo de Deus. Mas esse organismo, ele precisa se organizar, né, para que haja maior fluidez nessa questão. O grande problema e a problemática que há entre organismo e organização é quando a organização se sobrepõe ao organismo. A organização deve servir o organismo e não ficar acima do organismo. Então, muitas vezes,
quando você vai estruturando a igreja, você vai construindo o prédio, você vai construindo as coisas, a própria organização visível se torna uma fonte de idolatria, e esse é o problema. Então, quando o organismo vive para a organização e não a organização para o organismo, o que a gente vê muitas vezes acontecendo, né? O organismo, ele começa a viver para a organização, para manter o prédio, para manter as liturgias, para manter isso, para manter aquilo, manter a tradição, manter as várias questões, e aí o organismo começa a servir a organização. Não, o correto é que o organismo é o ponto maior da igreja e toda a organização é para servir esse organismo. E aqui a gente começa a colocar um outro ponto, que é a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela igreja que a gente vê, né? É aquela igreja que está posta. Então, é a igreja que a gente consegue mensurar. A gente consegue dizer quais são os membros, quais são as pessoas que foram batizadas, quais que fizeram a profissão de fé, quais são os visitantes. A igreja visível. A igreja invisível é aquela igreja que vai muito além para os nossos olhos e só é perceptível aos olhos de Deus. É a igreja que Deus tem formado desde Adão, formado ao longo do tempo. Que lá em Apocalipse, no capítulo 5, vai dizer que Deus vai abrir os selos, os 7 selos do capítulo 5 até o capítulo 8 de Apocalipse, vai abrir os selos do livro da vida. São todas as pessoas de todos os tempos, de todos os lugares que creram em Cristo Jesus. Essa igreja invisível aos nossos olhos, mas visível aos olhos de Deus, que Deus tem formado ao longo do tempo, que Deus propôs desde antes da consumação dos séculos, da fundação do mundo, né, que Deus tem formado ao longo do tempo. Então, essa é a diferença entre a igreja invisível e a igreja visível. E os teólogos mais antigos, eles colocavam uma diferença entre a igreja triunfante e a igreja militante. Eu gosto muito dessa questão, né, porque a igreja militante é a igreja que está militando, né, que está no campo de batalha, que está agindo para a promoção do reino de Deus, para ser o sinal do reino e do reinado de Deus. E a igreja triunfante é aquela igreja que, por exemplo, quando em Apocalipse 8 abrir o 7º selo do livro da vida, nós saberemos quais são aqueles que triunfaram na fé, aqueles que realmente são os salvos, os redimidos em Cristo Jesus. Por isso é importante nós ponderarmos sobre essa questão, se nós estamos em oposição ou convergência. Se a organização está em oposição ou convergência ao organismo. Se a igreja visível está em oposição ou convergência à igreja invisível. E se a igreja militante está em oposição ou convergência à igreja triunfante. Na realidade, nós precisamos sempre compreender que nós estamos em convergência. Que a organização deve servir o organismo. A grande questão é a gente colocar no lugar devido. Não é mesmo? A gente saber que a organização serve ao organismo. Por isso, quero ler 2 textos. Atos 4:32 vai dizer assim: da multidão dos que creram, isso aqui logo após o Pentecostes, em Atos 2, da multidão dos que creram eram um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam
terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Aqui a gente vê as duas coisas, né? O organismo e a organização. O organismo, a multidão dos que creram era um coração e a alma. Então, esse organismo estava sendo movido pelo Espírito do Senhor. Deus estava agindo nessa igreja, mas à medida que a igreja ela era um coração e alma, agora precisava cuidar daqueles que necessitavam. Então não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles vendendo traziam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos, e aí necessitava de uma organização. E aí nós vemos no capítulo 6 essa organização. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, os convertidos, né? Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram os gregos e os hebreus os judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Começou a dar problema entre as mulheres lá, né? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui está posta a organização, né? A organização a respeito do organismo. O organismo estava ali, era um coração e alma, Deus estava movendo, o Espírito Santo do Senhor estava movendo ali a vida daqueles irmãos, a ponto deles venderem suas propriedades e bens para atender os necessitados. Mas agora precisava de uma organização melhor, né? A igreja estava crescendo. Então, como é que os discípulos ali propuseram a organização? Que os discípulos, os líderes ali, seriam encarregados da ministração da palavra e da oração. E agora, que seriam os chamados de diáconos, né, seriam responsáveis pela organização financeira e da distribuição dos elementos ali, da comida, né, do atendimento àqueles que necessitavam. Então, perceba que era um organismo movido pelo Espírito do Senhor, mas Deus faz com que a gente também possa se organizar, e é uma responsabilidade nossa. Então, a organização servindo ao organismo. Então, é importante essa questão de que a organização não deve ser senhor, deve ser servo a organização. Então, a organização serve sempre ao organismo. Uma outra coisa que eu quero ponderar é que a organização muda. A organização ela deve ser flexível. Então, por exemplo, aqui nessa situação, tem um aspecto importante de que vão ter ali pessoas para a questão mais material e outras pessoas para a questão mais espiritual. Mas é importante a gente entender que esse modelo ele tem que ser flexível conforme as necessidades. O princípio é do cuidado com toda a igreja. Então, se vão ser 7 diáconos, se vão ser 5 diáconos, se vão ser 3, se você vai chamar de diácono, se você vai chamar de colaboradores, isso é flexível. Então, o que a gente tem que entender é o princípio. Por isso que a gente não pode sacralizar o método. A gente tem que entender o princípio. Isso é muito importante. Organismo e organização. Aqui o Millard Erickson ele vai dizer o seguinte: as funções da igreja são um tópico muito importante, pois a igreja não foi criada por Nosso Senhor para simplesmente existir como um fim em si mesmo. Antes, foi criada para cumprir o propósito do Senhor para ela. Ela existe para continuar o ministério do Senhor no mundo e para perpetuar o que ele fez e para fazer o que ele faria, caso ainda estivesse aqui. Eu gosto muito dessa frase do Erickson,
Por isso eu coloquei aqui. E é verdade, né? Por que a gente faz a organização? Para que a gente continue o ministério do Senhor Jesus como se ele estivesse ainda aqui. Então, a primeira questão que a gente tem que colocar na nossa mente, quando a gente vai organizar alguma coisa, é como que o Senhor organizaria. Como que Jesus organizaria? Não como nós queremos organizar, não como nós queremos fazer. Porque às vezes na organização a gente pode incorrer no erro da gente organizar a partir dos nossos próprios conceitos e valores, e não a partir dos conceitos e valores do reino de Deus. Então, a organização que serve ao organismo, ele tem um princípio norteador. Qual é o princípio norteador para a organização servir ao organismo? O reino de Deus, a vontade do Senhor, a missão que Deus quer realizar. Então, é por isso que é importante a gente entender essa questão. A tarefa do organismo por meio da organização. Era necessário indicar algumas marcas pelas quais pudesse distinguir a verdadeira igreja da falsa. O próprio fato da reforma prova que os reformadores, sem negarem que Deus sustenta a sua igreja, ficaram intensamente conscientes do fato de que uma incorporação empírica da igreja pode estar sujeita a erro, pode extraviar-se da verdade, pode degenerar totalmente. Eles pressupunham a existência de um padrão da verdade ao qual a igreja deve corresponder e reconheciam esse padrão na palavra de Deus. O Louis Perkoff, um teólogo presbiteriano, ele está colocando aqui o seguinte, que era necessário, chegou um momento na igreja que era necessário uma organização física, mas era também necessário uma organização teológica. A gente perceber quais eram as marcas da igreja, como que a gente diferenciaria uma igreja fiel de uma igreja infiel. Então, a tarefa do organismo agora por meio da organização. Qual era a tarefa desse organismo? O que marcaria esse organismo? Para que nessa propagação do evangelho pudesse se discernir as verdadeiras igrejas das falsas igrejas. E aí, no começo, eles colocaram 3 marcas da igreja. Quais eram as 3 marcas? A fiel pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Essas eram as 3 marcas da igreja inicialmente. Então, quando você mudasse de cidade e você chegasse num lugar, quais eram os 3 critérios para você saber se aquela igreja era uma igreja boa, era uma igreja verdadeira, tinha as marcas ali de uma igreja legal para você frequentar? A fiel pregação da palavra, você analisaria a pregação, se ela de fato corresponderia ao evangelho, como fizeram ali os crentes de Bereia em Atos 17, que quando Paulo estava pregando para a igreja de Bereia, os irmãos falaram assim, peraí, Paulo, deixa eu conferir aqui na Bíblia se é isso mesmo que você está falando. Então, isso eram os crentes de Bereia, então a fiel pregação da palavra. Segundo, a correta administração dos sacramentos, né? E aqui entra a questão do batismo, Santa Ceia, né? Os sacramentos do Senhor. E o fiel exercício da disciplina, que é a questão não só de receber as pessoas, mas compreender que nós precisamos também disciplinar aqueles que são infiéis. Pois bem, depois, com o desenvolvimento, eles propuseram outros elementos. Então, o Wayne Grudem, ele vai dizer o seguinte, os meios de graça são quaisquer atividades na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. Todos esses meios estão disponíveis aos salvos dentro da igreja. O Espírito Santo lança a mão de todos eles para conceder vários tipos de bênçãos aos cristãos. E aí são 11 elementos que ele vai colocar que são meios de graça ou marcas da igreja. O ensino da palavra,
batismo, ceia do Senhor, a oração mútua, a adoração, a disciplina na igreja, a oferta, os dons espirituais, a comunhão, a evangelização e o ministério individual. Então perceba que ele amplia aqui, mas tem elementos aqui que são conjuntos ali nas 3 marcas, né? Por exemplo, o batismo e ceia do Senhor são sacramentos, né, que estão ali no segundo item. Então é importante a gente entendendo isso e independentemente se são 11, se são 3 ou se são mais marcas, o importante é a gente compreender que há sim de fato marcas na igreja que a gente pode analisar e distinguir as verdadeiras das falsas igrejas. Aqui, na Confissão de Augsburgo, em 1530, diz assim: a congregação dos santos, na qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. E João Calvino, ele vai dizer: onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instruídos por Cristo, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Então é interessante, né? Porque tanto a Confissão de Augsburgo quanto João Calvino, eles colocavam 2 elementos, né? A correta pregação da palavra e a correta administração dos sacramentos. E depois vai inserir a disciplina na igreja. Então é interessante essa questão, porque aqui é muito importante para a gente entender sobre as marcas da igreja. Agora eu entro na questão dos sistemas de governo e oficiais da igreja. Dentro dessa questão dos sistemas de governo, deixa eu só pegar uma caneta aqui. Dentro do sistema de governo, aqui é o ano 0, né? O ano da ressurreição. Então a igreja ela começou com a unidade. Nós vimos lá em Atos 2, Atos 4, e que havia um coração e a alma. Então era uma unidade. E houve praticamente 1000 anos de relativa unidade com relação à igreja. No ano de 1054, é uma separação entre a igreja católica e a igreja ortodoxa. Então, há uma separação aqui, né, que é uma separação que vai falar sobre a igreja ocidental e a igreja oriental. A igreja oriental vai ser chamada de ortodoxa. E, aliás, muito interessante estudar sobre a igreja ortodoxa, a igreja oriental, porque ela tem uma ação missional bastante interessante e ainda a gente vai desenvolver um curso sobre a igreja do Oriente. 1517, né, vem Martinho Lutero com a Reforma Protestante, quando ele afixa as 95 teses a respeito ali contra a igreja, né, na época, e forma ali a Reforma Protestante. É um marco na igreja muito forte, porque agora a igreja vai se dividir entre igreja católica romana e agora a igreja protestante. Em 1525 vem uma reforma radical e as igrejas livres, que vão ter origem à igreja batista e tudo mais. E em 1570 a igreja anglicana, principalmente na Inglaterra. Então é importante essas diferenciações. Então isso aqui é a questão cronológica, mas eu quero abordar agora os sistemas de governo. O sistema de governo e oficiais da igreja. Há um sistema episcopal, a Igreja Católica Romana, Metodista e Assembleia de Deus. Vou explicar cada uma delas. Como é que é o sistema episcopal? O sistema episcopal é quando há um líder humano. Então, na igreja há o padre, né, ou o pastor. Depois há uma conferência de pastores que forma ali um concílio de pastores e que nesse concílio de pastores é formado um líder sobre esses pastores, que é o bispo. O conselho de bispos
o conjunto de bispos é formado e é eleito um bispo sobre os bispos, que é o arcebispo, né? E o conjunto de arcebispos é eleito um para liderar esses arcebispos, que é o Papa. Tá bom? Então, a palavra do Papa, ela predomina sobre o conjunto de arcebispos, que predomina sobre o conjunto de bispos e que predomina sobre o conjunto de pastores ou padres, né? Então, o sistema episcopal é um sistema de liderança onde você vai ter um chefe, uma pessoa predominante sobre as demais. Tanto na Igreja Católica, quanto na Igreja Metodista, quanto na Igreja Assembleia de Deus, esse líder máximo da igreja, ele tem a palavra final sobre a igreja e é importante dizer que no sistema episcopal, esse líder ele é eleito nessa gradação, né, nessa hierarquia. Então, mas ele é eleito, isso é importante se dizer. No sistema representativo, é o sistema presbiteriano. Como é que é o sistema representativo? É por eleição. Então, por exemplo, a igreja sempre é predominante. A igreja é quem elege seus líderes, tanto pastor quanto presbíteros. E nesse sentido, pastor também é presbítero, porque a gente faz a diferença entre presbítero docente e presbítero regente. O presbítero docente são os pastores docente, porque eles são os presbíteros do ensino, da docência, e os presbíteros regentes, que são os presbíteros do governo. Então, cada igreja então tem seus presbíteros, e o conjunto de igreja forma um presbitério. Então, dentro do presbitério, vai se eleger ali os representantes desses presbitérios, e o conjunto de presbitérios vai formar um sínodo, que vai também ter os seus representantes. O conjunto de sínodos vai formar o Supremo Concílio. Então, ou Assembleia Geral, na Igreja Presbiteriana do Brasil é Supremo Concílio, e na Igreja Presbiteriana Independente é Assembleia Geral, né? Mas é sempre assim, um conjunto de igrejas forma o presbitério, o conjunto de presbitérios forma um sínodo, e o conjunto de sínodo um Supremo Concílio ou Assembleia Geral. Isso no sistema presbiteriano. Importante se dizer também que, a exemplo da igreja episcopal, na igreja com sistema de governo representativo, a igreja quem elege. A igreja tem predominância. É a igreja quem elege seus líderes. E aí tem a igreja congregacional, que é o sistema batista. A igreja congregacional, ela também dá a predominância para a igreja, que a igreja elege seus líderes, pastor e a sua equipe de trabalho. Uma diferença é que no sistema congregacional, a congregação e acabou, né? Você vai ter ali a Conferência Batista, mas não é um sistema de rede, é um sistema apenas que a congregação ali, ela é soberana. Então, qualquer problema é a congregação quem decide, a congregação quem vai dar a palavra final. E nesse sistema congregacional, então, você não tem instâncias maiores, né? Cada igreja é independente, é a congregação, é o sistema congregacional, né? É diferente do sistema episcopal e do sistema representativo, onde você tem instâncias maiores, né? O sistema congregacional, a predominância da congregação, e ela é independente. E tem novos modelos que vêm surgindo ao longo do tempo. Por exemplo, as igrejas apostólicas, as igrejas neopentecostais e as igrejas emergentes. Eu não vou entrar
muito em detalhe em cada uma delas, mas cada uma delas tem uma particularidade que eu quero entrar, que para mim, é um erro e, mais que um erro, uma heresia. Nesses sistemas apostólicos e muitos neopentecostais, igrejas emergentes, vem surgindo uma questão monárquica. Que é uma questão monárquica? Quando, por exemplo, o fundador da igreja, que é o pastor, né, e ele tem a palavra final, a exemplo do que é o sistema episcopal, só que há uma diferença muito grande entre o sistema episcopal e esses novos modelos. Porque o sistema episcopal, quem elege é o Papa, quem elege é a igreja, quem elege o Papa é a igreja, né? São os representantes. Então, é uma votação, né? Agora, nesses novos modelos, o que tem acontecido é que o fundador se torna o chefe da igreja, máximo, né, e líder da igreja, só que ele faz a sucessão para o filho. E se torna um sistema monárquico de passar a igreja para um filho e não por aquele que a igreja decide agora ser o líder. Então, esse sistema é bastante complicado, porque, para mim, isso foge totalmente daquilo que Deus falou a respeito de igreja, com relação à implementação dos líderes. Então, é importante a gente entender que a igreja ela deve ter predominância, a igreja deve ter a primazia. Por quê? E por que para mim é uma heresia a gente ter líderes que não são eleitos pela igreja? Porque quando se tem líderes que são os donos da igreja, a igreja passa a servir os líderes. E é o que a gente vê muitas vezes. E não os líderes servirem a igreja. Os líderes precisam ser avaliados. Os líderes precisam prestar contas para a igreja. Os líderes não são chefes no sentido corporativo, de que eles mandam na igreja e que as igrejas são deles. Não. Nós somos da igreja. A igreja tem primazia. E é por isso que não é a igreja que deve servir líder, seguir líder. São os líderes que devem servir e dar a vida pela igreja. Isso é extremamente importante, hein, irmãos? Muito importante. Por isso que a igreja ela deve ter primazia na escolha dos seus líderes. Por isso, Efésios 4:11 vai dizer assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. E Tito 1:5 vai dizer: foi por esta causa que eu deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, e constituísse presbíteros conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão e nem são insubordinados. Aqui entra uma questão sobre os oficiais da igreja, né? Que Efésios vai colocar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e Tito vai colocar o elemento aqui, Paulo, né, falando a Tito, presbíteros, e também tem os diáconos lá de Atos 6. Então aqui são os oficiais da igreja. Desses oficiais, os apóstolos já não tem mais. Nós não temos mais apóstolos nos dias de hoje, porque o apostolado ele era um chamado pontual para aqueles que iam iniciar a igreja. Então os apóstolos eram os 12. Né? Os 12, nós somos uma igreja apostólica, como nós já vimos, mas porque a gente vem dos apóstolos, mas não temos mais apóstolos nos dias de hoje, porque a igreja já foi iniciada lá após a ressurreição de Jesus. Nós temos profetas
e profetas aqui é o correspondente a pregadores, né? Então, aqueles que são os pregadores, os evangelistas, que a gente pode colocar como os missionários, pastores, né, aqueles que cuidam da igreja local, os mestres, aqueles que se dedicam ao ensino, e presbíteros, que nós já fizemos a diferença entre presbítero docente, que seriam os mestres e pastores, né, e presbíteros regentes, que são os do governo, e os diáconos, que cuidam das necessidades. 1 Timóteo 5,17 vai dizer assim, a respeito dos valores recebidos pelos pastores e presbíteros. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui Paulo, orientando Timóteo, vai colocar o seguinte, que aqueles que se dedicam integralmente à pregação da palavra, ao ensino, a conduzir a igreja, eles devem receber correspondentemente ao seu trabalho. Então, a igreja, ela também precisa sustentar os seus pastores. Então, há oficiais da igreja que recebem valores, né, por causa do seu trabalho, e oficiais da igreja que não são remunerados. Quem são os remunerados? Aqueles que dedicam integralmente ao trabalho na igreja, e principalmente aqueles que se dedicam à pregação da palavra e ao ensino. Por isso que você vai ter pastores que vivem com o salário que advém da igreja. Qual a diferença? A diferença é que a igreja, ela destina esses valores, né, para o sustento desses irmãos, para que eles possam desempenhar bem os seus serviços, desempenhar bem o seu trabalho. A questão é que não são os pastores que cuidam das finanças. Quem decide o valor correspondente é o corpo de presbíteros, no caso da igreja presbiteriana, ou o corpo de diáconos, no caso da igreja batista, né? Mas é um valor que está sendo destinado para a manutenção da vida desses irmãos, desses pastores. Mas não são os pastores que falam assim, daqui o caixa é meu, o dinheiro é meu. Não, é a igreja. Então é importante em relação a isso. Um outro assunto importante é a disciplina na igreja. O N. Gruden vai dizer assim, podemos definir o poder da igreja da seguinte maneira, o poder da igreja está na autoridade dada por Deus para levar a efeito a batalha espiritual, proclamar o evangelho e exercer a disciplina na igreja. Então a igreja tem esse poder, e isso está exposto principalmente no texto de Mateus 18, que vai dizer assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o sermão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 testemunhas, para que, pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Aqui a gradação aqui da disciplina, né? Porque a disciplina começa com uma exortação pessoal. Você vai até o seu irmão e fala. Se ele não ouvir, você chama testemunhas. E aqui, como se fosse o conselho da igreja, em reservado ainda, você exorta o irmão que está em erro. Se ele não ouvir ainda e não quiser ouvir, chama a igreja, expõe a situação e para que seja uma disciplina pública, e mesmo assim, se ele não se converter, então há exclusão. Há essa gradação aqui a respeito da disciplina na igreja, né?
Então é importante essa questão, porque a igreja, ela testemunha do caráter de Cristo Jesus, e se tem alguém que está denegrindo essa imagem, ela precisa ser disciplinada. Mateus 18 vai dizer assim: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto de que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em nome, o Senhor estaria, esse texto está falando sobre disciplina na igreja. Todo o texto aqui em Mateus 18 está falando sobre disciplina na igreja. Então, é importante a gente entender que há esse poder na igreja, o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, e que a igreja desligar na terra será desligado nos céus. Porque essa é uma incumbência, uma responsabilidade realmente da igreja de ser, né, a portadora ali da disciplina na igreja, né? Então, João Calvino, por exemplo, ele vai dizer que o pastor tem duas vozes, uma para atrair as ovelhas e a segunda para espantar os lobos. E é verdade, né? Então a igreja tem essa incumbência também de atrair as ovelhas, mas percebendo que há lobos ali no meio, espantar. A gente vê isso em outros lugares, por exemplo, como Apocalipse 2:2, né? Falando sobre a igreja de Éfeso. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os homens, os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. É a função da igreja na apologética, né? Na defesa da fé. Então, a igreja de Éfeso tinha algumas coisas ruins, mas tinha isso de bom, né? De que ela tinha um bom conhecimento teológico e aplicava esse conhecimento teológico na preservação da igreja. Então é importante, sim, né, quando você batiza ou faz a profissão de fé numa igreja, você assume a responsabilidade de prestar contas da sua vida espiritual, né, da sua vida com Deus, da sua vida pública. E se você está fazendo algo de errado, algo que frontalmente está contra o evangelho, né, e você é admoestado, né, pelos líderes da igreja, e você não quer se converter, né, então a pessoa pode sim ser disciplinada na igreja. E disciplina é o contrário da eutanásia. Disciplina vem da palavra discípulo, né, que é para trazer o discípulo mais para perto do seu mestre. Então a disciplina é uma atitude de amor a Deus, de amor à pessoa e de amor à igreja. É por isso que quando um pai disciplina um filho, não é porque ele não gosta, ao contrário, é porque ele ama, porque ele quer ver que esse filho crescendo em maturidade, crescendo na fé. Então, disciplina na igreja, ela é importante porque mostra esse zelo, né, da liderança que foi eleita pela igreja na preservação do corpo, na preservação dos seus membros, no cuidado com eles, no zelo pelo desenvolvimento da vida com Deus. Isso é muito importante e é uma marca da igreja. A bênção e o poder da igreja. Para a gente finalizar, 1 Coríntios 12, verso 21 vai dizer assim: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo.
Por isso, somos uma unidade. Efésios 1 vai dizer assim: e ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Eu acho incrível isso aqui. Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos o Cristo na terra, porque Cristo está em nós. Então nós precisamos viver conforme Cristo viveu e nos doar como Cristo se doou por nós. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Em nome de Jesus, esse é a bênção e o poder da igreja. Qual que é a bênção? Cristo. Qual que é o poder da igreja? De amor, de se doar como Cristo se doou. O poder da igreja não é de vencer os outros, mas de entender que Cristo venceu o pecado e agora Cristo está em nós. E para finalizar, então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão por Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, porque a igreja avança contra o inferno, contra o pecado, contra a maldade que há no mundo. E aonde a igreja ela avança, o reino de Deus se instala, porque a igreja tem as chaves do reino dos céus. Igreja não é uma organização, de fato não é uma organização. A igreja é um organismo, que tem uma organização para melhor servir esse organismo, que tem as chaves do reino dos céus, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, e é por isso que a igreja tem só um Senhor, Cristo Jesus. Os líderes servem dentro do organismo e dentro dessa organização não podem ser senhores, mas sermos todos servos. E o único Senhor é Cristo Jesus. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. E termino dessa forma essa parte da nossa eclesiologia, de que a igreja é de fato o propósito de Deus, que Deus tem formado ao longo do tempo uma igreja invisível, mas que se torna visível dentro do tempo e do espaço. Mas essa igreja visível é a comunidade triunfante, militante, o organismo vivo de Deus, o corpo de Cristo Jesus. E por isso ninguém pode se apropriar desse corpo, porque ela é propriedade exclusiva de Deus. Que Deus assim nos abençoe e continuemos a servir o Senhor com toda alegria e disposição, em nome de Jesus. Amém.